Oi, gente! Hoje vamos falar um pouquinho sobre a puberdade e as dimensões da sexualidade. Vamos começar falando então um pouquinho sobre a puberdade e a adolescência. A puberdade, ela vai ser então um conjunto de mudanças fisiológicas, tá? O conjunto de mudanças físicas que vai tornar um ser humano capaz de gerar descendentes, tá? Essas mudanças, elas vão marcar o início da adolescência, que é uma fase entre a infância e a vida adulta, tá? Que geralmente vai ocorrer entre os 10 e os 20 anos. A adolescência, então, ela é uma fase de mudança, de descoberta, de novos desafios, tá? É aquela fase que a gente tá de mau humor, outra hora a gente tá de bom humor, uma hora a gente quer tudo, daqui a pouco a gente não quer nada, uma hora que a gente quer ser médico, já na outra hora a gente já quer ser jogador de futebol. É uma fase de muitas mudanças para nós seres humanos, tá? As transformações que vão caracterizar esse período, elas vão variar entre os indivíduos, tá? E não tem regras ou idade ideal para que elas venham a acontecer. O chamado estirão do crescimento, ele é caracterizado pela produção acelerada de hormônio do crescimento e pelo aumento de massa corpórea, tá? E pode durar até 3 anos. E ele costuma acontecer em momentos diferentes para os meninos e para as meninas, tá? Cada indivíduo ele vai ter um ritmo próprio de mudança e é normal que os adolescentes do mesmo sexo, tá, e da mesma idade apresentem características bem diferentes, porque os fatores genéticos e os hábitos de vida eles vão influenciar o desenvolvimento. E o importante, gente, é aprender a se cuidar, valorizar o próprio corpo e, acima de tudo, gostar de si mesmo. Porque é nessa fase que a gente vai começar a ter os hormônios atuando. No caso das meninas é onde os seios vão começar a crescer, onde elas vão começar a querer cuidar mais do corpo, a ficar mais assustada quando tem espinha no rosto. Os meninos começam a mudar a voz, também começam a ganhar algum tipo de músculo, também começam a se preocupar mais com a aparência física, se tem uma espinha, se não tem, tá? É nessa fase da puberdade e da adolescência que vamos começar a nos olhar com mais cuidado. Então, os hormônios, eles vão ter um importante papel nisso, tá? As características externas que diferenciam os sexos, tá? E que apresentam desde o nascimento são denominados caracteres sexuais primários, tá? Por exemplo, a presença de pênis nos homens e a vagina nas mulheres é um exemplo de caractere sexual primário. As transformações que vão caracterizar a puberdade, elas são responsáveis pela acentuação das diferenças entre os sexos, tá? E elas vão ter início quando o hipotálamo vai estimular a hipófise a produzir alguns hormônios chamados gonadotropinas, tá? Esses hormônios, eles estimulam os testículos e os ovários a produzir hormônios sexuais em quantidades maiores do que era produzido durante a infância. Então, o aumento na produção desses hormônios vai resultar no desenvolvimento de caracteres sexuais secundários, tá? No sexo masculino, a produção de gonadotropina, ela não sofre grande alteração ao longo do tempo. Já no sexo feminino, a produção de gonadotropina, ela está associada ao ciclo menstrual e ela pode variar muito ao longo do mês e da vida das mulheres, tá? E além disso, a produção desses hormônios, ela cessa quando a mulher atinge aproximadamente 50 anos, tá? Que é caracterizado pela chegada da menopausa. Nos meninos, a testosterona ela vai ser responsável pelo crescimento dos órgãos genitais, os testículos e o pênis, e pelo desenvolvimento da musculatura e pela mudança do timbre da voz. É aquela fase onde o menino, uma hora a voz sai fina, sai grossa e daqui a pouco sai fina de novo, tudo isso numa mesma frase. Outras mudanças comuns nessa fase é o crescimento acelerado, tá? Crescimento de pelos no rosto e no corpo, aumento da oleosidade nos cabelos e na pele, aumento da produção de suor e desenvolvimento da proeminência laríngea, popularmente chamada de pomo de Adão, que é aquela, como se fosse um caroço que os meninos têm aqui na garganta que a gente enxerga quando eles engolem, tá?
ou até mesmo quando estão parados. Nas meninas, as gonadotropinas, elas vão estimular o ovário a produzir o estrógeno e a progesterona, tá? Que são os hormônios sexuais femininos. E vão promover o amadurecimento dos ovócitos. Os hormônios ovarianos, eles vão começar a preparar o útero para receber um embrião. E entre as mudanças mais comuns nessa fase nas meninas, vai estar o aumento dos seios e dos mamilos, tá? Que é as mamas, o crescimento de pelos, aumento da oleosidade nos cabelos e na pele também, aumento da produção de suor, aumento de peso e deposição de gordura nas nádegas, nas coxas e nas mamas, tá? Então, é na adolescência que se costuma dizer que a menina começa a criar corpo, porque ela vai ter uma deposição de gordura nas nádegas, nas coxas e nas mamas, então vai começar a criar, digamos, mais corpo, tá? O corpo masculino, ele vai produzir uma pequena quantidade de hormônios femininos, tá? Enquanto o corpo feminino, ele também produz uma pequena quantidade de hormônio masculino. Na adolescência, tá? Os desequilíbrios hormonais, eles são bem comuns, tá? Porque o corpo ele ainda está se adaptando a essas novas realidades fisiológicas, ele está se adaptando a esses hormônios sendo produzidos em maior quantidade. E, em geral, a produção desse hormônio ela vai se tornar estável com o tempo, vai tudo voltar ao normal. Mas esses desequilíbrios eles podem persistir e se isso acontecer, deve sim se procurar uma orientação médica, tá? A determinação cromossômica do sexo, tá? Essa é bem simples. A determinação do sexo biológico nos seres humanos, ela vai ser feita pela presença de genes que vão estar situados nos cromossomos sexuais X e Y. Nas mulheres, a gente vai ter 2 cromossomos sexuais X, enquanto nos homens, a gente vai ter um cromossomo X e um cromossomo Y, tá? O conjunto de todos os cromossomos de um indivíduo, a gente chama de cariótipo, tá? Então, após as transformações que vão caracterizar essa puberdade, o corpo ele vai estar apto para reproduzir. O que quer dizer isso, tá? Ele já é capaz de reproduzir e gerar descendentes. Só que isso não significa necessariamente que esses indivíduos eles vão estar prontos para lidar com todas as dimensões da sexualidade humana, tá? A sexualidade, ela vai envolver, além dos aspectos biológicos, fatores ligados ao comportamento dos indivíduos, as crenças pessoais e a forma como cada um se relaciona com o próprio corpo. Por isso, gente, não existe um momento ideal para iniciar a vida sexual e ninguém tem que se sentir obrigado a isso caso não esteja pronto, tá? Não esteja se sentindo seguro. A gente tem que ter principalmente respeito às decisões de cada um e o consentimento de todos os envolvidos são fundamentais. Então, a gente não tem que ter aquele pensamento, porque a minha amiga já iniciou a vida sexual, eu deveria já ter iniciado porque a gente tem a minha idade. Porque o meu amigo já tem uma namorada e transa, eu também tenho que ter uma namorada e transar. Cada um tem o seu tempo, cada um tem que respeitar o seu tempo, respeitar o próprio corpo e quando se sentir confortável, ter um parceiro seguro, já ter conversado bastante com os pais sobre o assunto, aí sim, tu talvez possa começar uma vida sexual ativa, tá? Porque a descoberta do sexo, em geral, ela vai vir acompanhada de novos interesses, de novas sensações, de novas emoções, tá? Então, por isso que a individualidade e os sentimentos de cada um têm que ser sempre respeitados, tá? E diversos cuidados são necessários para que a gente garanta a saúde e a qualidade de vida de pessoas sexualmente ativas, tá? O que quer dizer isso? Usar camisinha, tomar anticoncepcional, ter todos os cuidados quando a gente começa uma vida sexual ativa, tá? É muito comum também entre as pessoas a idealização da sexualidade e a noção de que é apenas uma forma da gente viver ela, tá? Um modelo que todo mundo tem que se adaptar. Só que é importante compreender que cada indivíduo ele vai expressar a sua sexualidade de uma forma e todas elas têm que ser respeitadas e valorizadas, tá? Porque viver plenamente a sexualidade é um direito de todos.
O que eu tô querendo falar com viver plenamente a sexualidade, que cada um vai ter a sua forma? Eu tô falando sobre respeitar a diversidade, tá? Porque muitos estudos, eles nos apontam que independentemente do sexo biológico com que o indivíduo nasce, se ele nasceu sexo masculino, se ele nasceu sexo feminino, se ele nasceu com um pênis ou com uma vagina, a sua sexualidade, ela pode ser expressada de diversas formas, tá? Sendo influenciada por fatores biológicos, culturais e sociais, tá? A orientação sexual de uma pessoa, ela diz respeito a por quem ela se sente atraída, tá? E em sua multiplicidade é apenas um exemplo das diversas manifestações da sexualidade. Só que, no entanto, a gente sabe que é muito frequente ainda em todo o mundo, incluindo no Brasil, diversos casos de preconceito e violência contra as pessoas cuja expressão da sexualidade ela não se enquadra no padrão considerado normal nas sociedades em que estão inseridas. Por quê? A gente sabe que o padrão normal sobre diversidade sexual, a gente sabe que o padrão normal quando se fala em sexualidade humana é homem e mulher. Só que hoje a gente sabe que a gente tem os heterossexuais, que somos as pessoas que têm relacionamento entre homem e mulher, e a gente tem os homossexuais, que é homem com homem ou mulher com mulher. E infelizmente muitas pessoas não aceitam, muitas pessoas agridem, ofendem, tá? E isso é uma coisa muito séria, tá? Por quê? Porque além de constituir uma violação à Declaração Universal dos Direitos Humanos e à Constituição Federal, atualmente, a discriminação de pessoas baseada na orientação sexual ou na forma como ela expressa sua sexualidade é considerado crime no país, tá? Só que, infelizmente, a gente também sabe que muitos crimes contra os homossexuais acontecem e, infelizmente, às vezes não dá em nada. Ninguém vai preso e ninguém responde por isso, tá? Até porque, muitas vezes, os homossexuais, eles têm medo de estarem levando isso a um julgamento, a um juiz, pelo que pode acontecer com eles posteriormente. Então, para que todas as manifestações elas sejam compreendidas e, acima de tudo, respeitadas, é muito importante, gente, é fundamental que a gente reconheça a complexidade das relações humanas, sempre valorizando a diversidade sexual, tá? O meu normal pode não ser o normal do outro e vice-versa. Então, a gente tem que sempre aprender a respeitar em qualquer sentido, em qualquer coisa na nossa vida, a gente tem que respeitar, principalmente a diversidade, tá? E ocorre muito bullying na sexualidade, tá? O bullying, ele tem sido uma prática muito recorrente, tá? Sobretudo quando a gente diz respeito à sexualidade, principalmente no âmbito escolar, tá? Piadas maldosas, elas são exemplos sutis, tá? Desse tipo de comportamento e muitas vezes são indevidamente consideradas brincadeiras inocentes, tá? Chamar o colega de gay, chamar o colega de bichinha, chamar a menina de sapatona, muitas vezes isso é levado como, tá só brincando, mas muitas vezes isso magoa, tá? E as vítimas, por suas vezes, frequentemente, como a gente acabou de falar, elas não denunciam esse tipo de prática. Por quê? Porque elas têm medo de serem punidas ou excluídas naquele ambiente escolar. Pessoas com desejos e comportamentos diferentes dos padrões considerados normais pela sociedade, elas acabam sendo obrigadas a conter as suas manifestações de afeto e, em muitos casos, elas ocultam as suas relações amorosas. Então, muitas vezes as pessoas elas são homossexuais, mas elas não demonstram isso para a sociedade, ninguém fica sabendo por quê? Pelo medo do preconceito, pelo medo de apanhar, pelo medo do que vai sofrer na rua, caso alguém ou até a própria família saiba que ela é homossexual. E por outro lado, o âmbito escolar também ele é um ótimo local para a gente começar a desconstrução desse tabu. E segundo a Organização Mundial de Saúde, o conceito de saúde ele está relacionado ao estado de bem-estar físico, mental e social. Então, o estado pleno de saúde ele vai possibilitar que a gente tenha disposição para exercer diferentes atividades, estudar, trabalhar, praticar esportes, ir em festas, socializar. Então, a sexualidade, ela vai expressar em suas diversas dimensões, tá? Influência sobre sentimentos, ações,
interação entre as pessoas, ela vai moldar parte da personalidade e vai afetar o funcionamento do organismo. Então, ela está diretamente relacionada a uma vida saudável. Então, é importante reconhecer, por exemplo, que os órgãos sexuais, como todos os outros órgãos que a gente tem no nosso organismo, eles vão exigir atenção e cuidado. Então, é importante a gente conhecer e tratar esses órgãos sexuais, tá? Para a manutenção da nossa saúde, bem como desenvolver relações sadias, que sejam baseadas no respeito e no cuidado mútuo, tá? E sempre fazer um acompanhamento médico para que o esclarecimento de dúvidas e a prevenção de doenças e das gestações não planejadas, tá? Então, recomenda-se que a primeira consulta com o ginecologista, no caso das meninas, ou o urologista, no caso dos meninos, seja feita assim que os primeiros sinais da puberdade apareçam, ali por volta dos 10 ou 11 anos de idade. Quando o indivíduo ele já tem uma vida sexual ativa, aí a gente recomenda que seja feita uma visita periódica com intervalo médio de 6 meses, tá? E além disso, caso ocorra algum desconforto ou qualquer alteração nos órgãos sexuais, aí sim a gente deve procurar orientação médica imediatamente, tá? Então, pessoal, nós falamos um pouco aqui sobre a puberdade e a adolescência, tá? Na aula online provavelmente surgirão mais dúvidas. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Beijinhos e fiquem com Deus!